Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Que é uma alegria poder novamente estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra. E desde já peço que você abra aí o seu texto, abra a sua Bíblia, abra aí a palavra de Deus no capítulo 20 do Evangelho de João. João, capítulo 20, nós vamos considerar hoje os versículos 24 a 29, um pouco da história que aqui foi cantada, pelo Gabriel. Vamos agora ler o relato. João capítulo 20, versículos 24 a 29, diz o seguinte: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal nos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Aqui estamos nós, Senhor, diante dela. Nos ajuda, Senhor, a entender. Usa-me, Senhor, enche-me com o Teu Espírito neste momento e que a Tua igreja seja alimentada, ó Pai. Tudo isso nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Você já ouviu alguma pessoa dizer a famosa frase: eu só acredito vendo? Muitos de nós conhecemos, talvez, alguma pessoa que é famosa por soltar esse tipo de expressão. Às vezes é aquele amigo desconfiado, aquele parente que sempre espera provas factuais para estar de acordo com algo, ou ainda aquele camarada que nunca acredita em nada do que nós falamos, com ou sem provas. O famoso só acredito vendo e quando eu vejo, não acredito. Eu já fui esse tipo de pessoa. Por volta ali dos meus 8, 9 anos, talvez 7, e após voltar de uma classe de EBD para crianças que estava falando sobre Juízes capítulo 6, ou como Gideão pediu um sinal para provar que era Deus que estava falando com ele. Eu cheguei em casa e aí durante uma chuva, estava chovendo, eu em toda a minha autoridade de criança disse: Deus, se Tu existe, manda um trovão, ou então faz essa chuva parar agora, e se Tu fizer isso, se Tu não fizer isso, na verdade, eu não vou acreditar em Ti. Para surpresa de 0 pessoas, não houve trovão.
A chuva não parou, mas pela misericórdia do Senhor, anos depois, Ele me capacitou a crer em Cristo para minha salvação. Esses exemplos revelam como muitas vezes nós agimos como incrédulos. Dos apóstolos, aqueles homens que acompanharam e participaram ativamente do ministério de Cristo, que viram milagres e maravilhas, que operaram eles mesmos milagres e maravilhas, que foram discipulados pelo Senhor Jesus. Ali, entre eles, houve momentos, como nós acabamos de ler, de uma espera por evidências, para então assumir uma atitude de fé. Nunca é demais lembrar que essa postura aqui não é a desejada por Jesus para os seus discípulos. Na verdade, o que Jesus quer, conforme nós veremos hoje à noite, é que nós tenhamos uma fé genuína e robusta, que não precisa ver para crer, mas que, porque crê, consegue enxergar a maravilha e o poder de Deus. Assim sendo, nós podemos resumir o ensino dessa passagem que nós vamos analisar hoje na seguinte frase, preste atenção: o Senhor deseja que creiamos nele e em suas palavras, a despeito de qualquer coisa que vemos ou experimentamos, para recebermos a vida eterna. Eu vou repetir porque isso aqui é o ponto central. O Senhor deseja que creiamos nele e em suas palavras, a despeito de algo que vemos ou experimentamos, para recebermos a vida eterna. E antes de entrar aqui no nosso texto, é importante nós olharmos para o contexto aqui em que ele foi escrito. Logo, aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, nós vemos o apóstolo narrando o grande evento histórico da ressurreição de Cristo e as suas primeiras aparições ali aos seus discípulos. Do versículo 1 até o versículo 10 aqui do capítulo 20. Se você quiser me acompanhar, e eu recomendo que você me acompanhe, nós vemos que Jesus, após viver uma vida santa, sofrer e morrer uma morte vergonhosa pelos pecados do seu povo, ser sepultado no túmulo novo, ali de José de Arimateia, ele ressuscita ao terceiro dia, no domingo, quando Maria Madalena chega ali até o local e vê que a pedra que tapava o túmulo havia sido removida, ela logo se apressa, volta para contar para Pedro e João o que havia acontecido. E aí esses dois discípulos, indo até o túmulo, realmente confirmam que o corpo de Jesus havia sumido. Porém, vai dizer os versículos 8 e 9 aqui do capítulo 20, que João, ao entrar e ver que o corpo não estava, mas os panos sim, e o lenço também, ele crê que Jesus tinha de fato ressuscitado entre os mortos e confirma em seu coração que ele era o Messias. Depois disso, aqueles dois discípulos voltam para casa onde os outros discípulos estavam reunidos, e dos versículos 11 a 18, nós vemos que Jesus aparece primeiramente para Maria Madalena, que havia permanecido ali no local. E naquela conversa, Jesus comanda aquela mulher que ela volte até os discípulos e anuncie que ele havia ressuscitado, como você vê aí no versículo 18. Na tarde daquele mesmo dia, estando a maioria dos discípulos trancados na casa por medo da perseguição dos judeus, eis que Jesus aparece no meio deles e dá provas de sua ressurreição física, não como um espírito, mostrando inclusive o local onde os pregos foram colocados e a lança o perfurou, como nós podemos ver nos versículos 19 a 23. Dito tudo isso, nós chegamos então
aos nossos versículos, ao nosso texto. E o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de a incredulidade reprovada. Está lá no versículo 24 e 25 que nós vamos ler novamente. Vamos ler 24 e 25. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos deles, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Após toda aquela visão gloriosa e daquele momento extremamente feliz presenciado pelos discípulos ao verem o seu mestre ressuscitado, terem um momento de comunhão com ele, eis que João agora foca o seu olhar em um outro discípulo que não se encontrava presente quando Cristo apareceu a eles. Diz o versículo 24 que Tomé, chamado Dídimo, que é o equivalente em grego do seu nome, diz o versículo aqui, não estava com eles quando Jesus veio. Esse discípulo, que fazia parte inclusive do grupo seleto dos 12 apóstolos, não é muito citado nos outros evangelhos, mas aqui no Evangelho segundo João, ele vai aparecer pelo menos outras 3 vezes, 4 no total, contando com essa aqui. Na primeira aparição, você está em João 20, pule aí para João capítulo 11. Na primeira aparição, João capítulo 11, versículo 16, nós lemos o seguinte, João 11, 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Aqui ele demonstra devoção e coragem, pois quando Jesus queria voltar para a Betânia da Judéia, devido à morte do seu amigo Lázaro, havia um risco iminente por parte dos judeus, que até ali naquele momento, até recentemente, haviam tentado apedrejar Jesus. Mas isso não parou nem Jesus e nem Tomé, que estava aqui resoluto em, se preciso for, morrer ali com o seu mestre. Numa segunda aparição, no capítulo 14, então pule aí para o capítulo 14, versículos 4 a 6, Jesus havia dito aos seus discípulos que iria para o céu, já estava indo, mas ele iria e prepararia um lugar para eles, e acrescentou que aqueles discípulos sabiam como chegar até ali. E aí então Tomé, tomando a palavra e agindo como porta-voz ali do grupo, pergunta o que talvez estivesse na mente de todos: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Seguido da resposta tão conhecida de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tendo visto então que este homem era um discípulo devotado, que amava o seu mestre, fica a questão: por que ele não estava junto dos demais apóstolos na ocasião da primeira aparição de Jesus a eles? E isso nós não podemos saber ao certo, e nem João se preocupa em dizer a resposta para essa pergunta. O que importa aqui para o autor é o fato em si. Jesus apareceu ao seu círculo íntimo, e Tomé, que fazia parte desse círculo, não estava presente, e por isso ele sofreu a consequência de não experimentar tamanha alegria de ver o mestre ressurreto, não até aquele momento pelo menos. Mas a sua história ela não acaba aqui, porque quando Tomé se encontra com os demais discípulos, ele recebe a grande notícia, como nós vemos no versículo 25, nós vimos o Senhor. E se nós parássemos a leitura da narrativa aqui, talvez você poderia até tentar adivinhar o final dessa história. Tomé se alegrando com os outros, Tomé festejando o retorno do Senhor,
glorificando a Deus e etc. Todavia, há uma quebra em nossa expectativa aqui na narrativa, pois a atitude tomada por aquele homem não é a que nós estávamos esperando. Tomé, ele vai na direção contrária e demonstra incredulidade. E na sua teimosia, ele enche-se de ceticismo e responde: se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, se eu não puser o dedo, se eu não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum eu acreditarei. Um comentarista diz corretamente que, em certo sentido, Tomé aqui é como um filósofo cético, exigindo provas empíricas antes de considerar se algo é verdade. Tomé não está satisfeito com a fé de João, por exemplo, que confirmou a crença da ressurreição de Cristo quando viu o túmulo vazio, mas os panos ali presentes. Tomé está disposto a crer, mas apenas sob determinadas condições. Ele quer ver as marcas dos pregos, ele quer pôr o dedo nessa ferida, ele quer pôr a mão onde a lança perfurou Jesus. E se essa pessoa passar no teste imposto por ele, aí sim, ele estará satisfeito e poderá crer também. Caso contrário, como diz aqui o final do versículo 25, de modo nenhum, definitivamente, eu não acreditarei. Isso pode parecer chocante para um leitor desse evangelho, especialmente quando você vem acompanhando a narrativa desde o capítulo 1, porque você vê inúmeras vezes Jesus demonstrando o seu poder, demonstrando a sua glória, a sua autoridade, a sua divindade, e chega aqui, mesmo com o testemunho de pessoas próximas, sobre já terem visto o Cristo ressurreto, você se depara com tamanha incredulidade, a ponto de exigir pôr as mãos em marcas deixadas por pregos de aproximadamente 12 centímetros de comprimento, e de uma marca por uma lança romana extremamente afiada. É chocante ver essa incredulidade, não é? Mas pasmem, nós, certamente, se nós estivéssemos no lugar dele, nós agiríamos igual, talvez até pior. Aplicando, portanto, esse texto aqui a nós podemos perceber que nós agimos como Tomé em nosso dia a dia, quando queremos provas nos nossos termos, para então nós confiarmos na palavra de Deus. Por exemplo, quando você está desempregado, está ali tentando às vezes prestar um concurso público, esperando a resposta de um emprego, e aí você vem para o culto e é lembrado pela palavra que Deus é bom, que Deus é provedor, mas para acreditar nisso, você começa a pensar: se Deus é bom mesmo, Ele tem que me dar um emprego. Eu quero acreditar que Deus é provedor, mas para isso, Ele não pode deixar faltar nada na minha casa, especialmente aquela comida que eu gosto de comer. Quando você ou alguma pessoa está doente, você também vem para o culto, e aí é lembrado que Jesus tem poder para curar qualquer doença, e que acima de tudo, todas as dificuldades cooperam para o nosso bem. Mas aí vem o sentimento pecaminoso, e você começa a pensar: eu só consigo acreditar nisso se eu receber a cura. Eu só acredito que Jesus tem poder se eu experimentar esse poder na minha vida. Ou então, se o Senhor me ama, essa situação difícil tem que passar o quanto antes. Esse tipo de ideia, meus irmãos, deve ser rejeitado por nós, porque ele não vem da ação do Espírito Santo, que na verdade tem como objetivo gerar e fortalecer a fé dentro de nós. Mas essa atitude é uma prática comum do diabo. Olha o que ele diz para Jesus
no capítulo 4 de Lucas, o texto famoso da tentação de Jesus no deserto. Abra lá comigo Lucas capítulo 4, versículos 9 a 12. Vamos ver o que o diabo fala a Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 9 a 12. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo, usando fora de contexto o Salmo 91, versos 11 e 12, tenta Jesus a provar ali a sua filiação divina, colocando Deus à prova. Ou parafraseando isso aqui, o diabo falando: se Deus é teu pai, se Ele promete que Ele vai te proteger, te joga então, para ver se a gente pode confiar nisso aí. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, ele responde citando Deuteronômio 6,16: não ponha o Senhor à prova, o seu Deus. Não tenhamos, meus irmãos, a atitude diabólica de testar Deus, segundo quaisquer termos, os meus ou de qualquer outra pessoa, ou ficar esperando provas, para então crermos no que Ele afirma na sua palavra. Se tu me ama, me prova. Se tu me protege, me prova. Se tu cura, me prova. Se tu tens o controle sobre todas as coisas, faz eu passar no concurso, me dá um emprego, me dá uma namorada, me dá um namorado, me dá uma casa própria, um carro, uma moto, e etc, e etc. Deus não é qualquer, não é um ser qualquer, que precise provar algo para alguém, que gere desconfiança, ou que tenha alguma falta nas suas capacidades. Não, pelo contrário, a Bíblia afirma que o Senhor é Criador dos céus e da terra, grande em poder e maravilhas, soberano sobre todo o universo, alguém imutável, perfeito e, consequentemente, verdadeiro, confiável. Que a nossa boca, o nosso coração, na nossa mente, não seja encontrada dúvida, questionamentos sobre o Senhor, o desejo por provas de suas promessas, mas sigamos o que o autor aos Hebreus diz, lá no capítulo 10 e versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O segundo ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de a fé aprovada. Nós vimos a incredulidade reprovada, agora a fé aprovada. Leia comigo novamente os versículos 26 a 29 do capítulo 20 de João. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na continuação do texto, João muda a cena da narrativa para 8 dias à frente, ou melhor, no domingo posterior ali à primeira aparição aos discípulos. Tomé, que ainda não tinha visto o Senhor ressurreto, e uma semana antes declarou que, se suas condições não fossem satisfeitas, de modo nenhum ele creria que Jesus ressuscitou.
ele estava agora junto com os outros discípulos, trancados, provavelmente ainda por conta do medo da perseguição judaica. Note que o versículo 26 é praticamente uma repetição do versículo 19, aí do capítulo 20. Mais uma vez, embora as portas estivessem fechadas, trancadas, Jesus aparece de repente. Ele se coloca no meio do grupo. Ele fala de paz e concede paz ali aos seus discípulos. Porém, diferente do versículo 19, agora Tomé está no recinto. E isso não passa despercebido por Jesus. Porque como nós vemos aqui no versículo 27, depois de dizer isso, logo Jesus se volta para aquele discípulo e lhe dirige a palavra, dando-lhe ordens, confrontando diretamente a sua incredulidade, ao mesmo tempo em que ele está demonstrando a sua onisciência, pois mesmo não estando com Tomé, mesmo não estando presente ali com aqueles discípulos, Jesus sabia exatamente o que Tomé havia falado e o que Tomé estava desejando no seu coração. E aí diz ali aquele discípulo: ponha aqui, diz Jesus, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. É um imperativo, uma ordem. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Outra ordem. Não seja incrédulo, mas crente. Outra ordem. Algo digno de se destacar aqui nesse texto é que, na perspectiva do Novo Testamento, a incredulidade não é uma mera ausência de fé. Não é só eu não acreditar em algo, mas consiste também numa rejeição de uma verdade, de uma rejeição consciente de um fato, de uma verdade. É uma ação ativa do ser humano. Eu não acredito e por não acreditar eu irei rejeitar aquilo ativamente. Logo, quando Jesus finaliza aqui o versículo 17 dizendo: olha Tomé, não seja incrédulo, mas crente, ele está chamando Tomé uma decisão. Ele está falando em outras palavras: olha Tomé, aceita, confia, e não continua rejeitando o fato da minha ressurreição, aqui no caso específico. Outro fato importante é que quando Jesus confronta Tomé, ele não o faz como alguém irado, pronto para destruir o discípulo que havia agido com incredulidade. Não, Jesus age com misericórdia, com amor, inclusive para com as condições estabelecidas por Tomé. E mesmo não precisando, ele coloca à disposição daquele discípulo as feridas, as chagas para serem tocadas. Ele repreendeu Tomé com dureza, com certeza, mas ainda assim o tratou muito amorosamente. O seu objetivo não era a destruição de Tomé, mas o fortalecimento da sua fé nele. Ele estava querendo recuperar aquele discípulo amado e que estava perdido no seu sofrimento. Mas uma questão que permanece e que gera curiosidade, pelo menos gerou em mim, ou gerava em mim, é se após esse comando, 3 comandos praticamente, de tocar nas feridas, Tomé realmente tocou ali nas chagas. E embora que o texto de João não seja explícito em responder isso, pelo texto paralelo de Lucas capítulo 24, versículo 39, se você quiser acompanhar comigo, Lucas 24, 39, que vai retratar a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, sem Tomé presente ali na situação, parece que sim. Parece que Tomé, depois de ouvir as ordens de Jesus, tocou ali nas feridas. Olha o que Jesus diz lá em Lucas 24, 39. Lembrando que aqui Tomé não estava presente no recinto. Vejam as minhas mãos, Jesus diz ali para os outros discípulos, e os meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Toquem, e aqui é uma ordem, toquem em mim e vejam que é verdade.
Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Depois, inclusive, vai até pedir para comer, para ceiar com os discípulos, provando mais uma vez a sua ressurreição corpórea. Com isso, nós podemos presumir que sim, que assim como os outros discípulos foram chamados a tocar e comprovar a ressurreição física de Jesus, provavelmente Tomé tocou, também participou nessa segunda vez aqui, e como consequência disso, nós vemos lá no versículo 28, ele creu e declarou: Senhor meu, Deus meu. E que declaração maravilhosa, meus irmãos. Um homem, repare, que exatamente uma semana atrás estava completamente triste, desanimado, descrente na ressurreição do seu amado Senhor, agora, na presença de Jesus, ele toca nas suas feridas e reconhece que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é divino, ou ainda, que Ele é Deus. Jesus é Deus encarnado. E para um judeu como Tomé, essa declaração é chocante. Lembre que um pilar central do judaísmo é justamente o monoteísmo, a crença em um único Deus. O judeu normal aprendia desde cedo, por exemplo, o Shema, uma oração que ele recitava diariamente e que expressava a sua fé e a sua devoção ao único Deus. Moisés, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 6, ele vai, quando ele está ali relembrando a lei ao povo que iria entrar na terra prometida, ele vai ensinar justamente essa oração que o judeu fazia praticamente todos os dias. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, vai dizer o seguinte: Moisés ali: escute Israel, Shema, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O próprio Jesus, quando ele foi interrogado por um escriba: mestre, qual é o principal dos mandamentos? Ele respondeu e ensinou esse mesmo ensino, lá em Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30 de Jesus. O principal mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. Assim, alguém tentar reivindicar para si algum tipo de divindade era um crime gravíssimo. E isso fica muito claro ao longo do ministério de Jesus. Uma vez que os judeus, não crendo na real divindade de Jesus, quando eles estavam diante de afirmações que implicavam isso, que implicavam que Jesus é Deus, o primeiro ímpeto que eles tinham era qual? Pegar pedras para o apedrejar, ou então matá-lo. Esse era o desejo do seu coração. Uma famosa situação dessa que Jesus passa, está aqui relatada no Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 30 a 33, é um texto que vale a pena você considerar. João capítulo 10, versículo 30 a 33, Jesus estava ali em Jerusalém, na festa da dedicação, andando pelo pátio do templo, e aí o povo começou a interrogá-lo sobre ele ser ou não o Cristo, até que ele vai dizer, versículo 30, eu e o Pai somos um. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo Deus. Mesmo sabendo disso tudo,
mesmo muito provavelmente tendo presenciado isso tudo, Tomé não tem medo de declarar que Jesus é verdadeiramente soberano e Deus. Afinal, ali diante dele estava um homem que diversas vezes já havia afirmado ser Deus, já havia demonstrado sua divindade, e agora, após ressuscitar dos mortos, está comprovando definitivamente esse fato. Todavia, a essa declaração de Tomé, Jesus responde: você creu porque me viu? Não havia nada de errado aqui com as palavras da confissão de Tomé, mas havia algo de errado com o modo que ele chegou a este nível de fé. Ele deveria ter crido sem ver, agindo de acordo com a essência da verdadeira fé. Que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Além disso, Jesus sabe que aqueles discípulos ali não eram o fim de tudo, não eram o fim de todas as coisas, mas muitos discípulos ainda viriam após eles. E a esses discípulos que viriam depois, não estaria disponível a mesma dádiva de ver o Mestre ressurreto, seu corpo ali diante de si. E nem ele, Jesus, pretende aparecer aos futuros discípulos, com exceção de Paulo, obviamente, não pretende aparecer aos seus futuros discípulos, nós, um exemplo disso, ali ressurreto, para então que nós tenhamos fé nele. E por isso, para o benefício daqueles que viriam ainda no futuro, ele diz a famosa frase: bem-aventurados são os que não viram e creram. Ou seja, a fé que resulta do ver é boa, é ótima, mas a fé que resulta do ouvir é mais excelente ainda. E isso aqui nos leva a algumas aplicações importantes para nossas vidas. Primeira, Jesus age com amor e misericórdia para com os crentes duvidosos. Muitos de nós aqui, em menor ou maior grau, nós nos encaixamos nessa classificação. Muitos de nós, como nós falamos um pouco no primeiro ponto, demonstram dúvida com relação às promessas de Deus, mesmo que no seu coração já tenham sido verdadeiramente transformados, regenerados. Obviamente que nós não devemos testar Deus, nem ficar duvidando, buscando provas para então crermos, mas muitas vezes, seja por conta de uma dificuldade enfrentada, o peso do sofrimento me envolvendo, lhe envolvendo, algum tipo de situação que foge do nosso controle, isso acaba se tornando uma realidade nas nossas vidas, ainda que não seja o ideal e deva ser combatido por nós com as nossas forças. Entretanto, é importante aprender com o ato de Jesus, ao confrontar Tomé, que o Senhor, Ele é riquíssimo em paciência e compaixão. Ele suporta as fraquezas do seu povo. E não somente suporta as fraquezas do seu povo, Ele suporta o seu povo que é fraco também. Não podemos imaginar uma atitude tão desagradável quanto a de Tomé, depois de ler tantas demonstrações dos atos de Jesus, quando nem mesmo o testemunho de 10 irmãos fiéis que acompanharam ele, viveram ali, durante mais ou menos 3 anos, todos os dias juntos, nenhum daqueles testemunhos surtiu efeito. Mas com incredulidade ele declarou: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos deles, ali não puser o dedo, não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Porém é difícil nós pensarmos também em uma atitude mais compassiva, paciente do nosso mestre ao lidar com aquele discípulo frágil. Ele não o rejeitou, ele não o desprezou, ele corrigiu sim, mas não o excluiu. Não precisando, deu provas da sua ressurreição para o benefício de Tomé.
Nós, como discípulos desse mestre tão amável, tão misericordioso, nós somos chamados a imitá-lo, você, eu. Somos chamados, você e eu, a demonstrar essas virtudes e ajudar aquele irmão que está enlutado, por exemplo. E muitas vezes, diante do luto, ele questiona: onde está Deus? Nós somos chamados a amparar aquela irmã que, diante de um filho, de uma filha doente, pergunta: por que o Senhor permitiu isso com a minha filha? Por que eu estou passando por isso? Nós somos chamados a não menosprezar, mas suportar aqueles irmãos que, mesmo mais velhos em idade, são imaturos, são inconstantes na fé. Nós somos chamados a agir com amor, com paciência, quando aquele nosso amigo crente vem pedir um conselho para lutar contra determinado pecado, e na sua mente aquele pecado é tão fácil de ser vencido. Como é que essa pessoa continua pecando daquela forma? E você se enche de soberba. Lembremos de como Jesus lidou com Tomé, e sejamos compassivos e misericordiosos uns com os outros também. Segunda aplicação: a fé no Cristo ressurreto traz benefícios eternos para nós. A narrativa da confirmação aqui da fé de Tomé em Jesus, somada a todos os demais atos narrados aqui no Evangelho, tem um objetivo. E João diz qual é o objetivo do seu Evangelho. Olha aí o versículo 31 do capítulo 20. João vai dizer que o objetivo do seu Evangelho, capítulo 20, versículo 31, é que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida em seu nome. Em outras palavras, o que João escreve ao longo desse livro é escrito para que nós, juntos com Tomé, possamos reconhecer e declarar que Jesus é Senhor meu e Deus meu. E tendo essa fé, recebamos pela graça a vida eterna, a salvação dos nossos pecados, a reconciliação com o Pai. Todavia, diferente do discípulo ali de Tomé, nós somos chamados a crer nestes fatos, a despeito de qualquer provas, além daquelas que já são dadas, que foram gravadas nas páginas das Escrituras. Nós não precisamos de mais nada, meus irmãos. A Escritura é suficiente e o testemunho mais confiável, mais verídico de tudo aquilo que ela afirma. Porque diferente de qualquer outro livro, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível e totalmente eficaz para conduzir o homem à salvação e a como viver uma vida piedosa. Mas a pergunta que fica diante desses fatos é: você crê nisso? Você crê verdadeiramente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que Ele viveu uma vida santa, morreu pelos pecados do seu povo, mas ao terceiro dia ressuscitou? Essa é a pergunta mais importante que você precisa responder. Se a resposta for sim, encha seu coração de alegria, saia daqui pulando de alegria, vá para na mesa pulando de alegria, pois você recebeu a vida eterna, sem merecimento nenhum, sem contribuição nenhuma, apenas pela pura e maravilhosa graça de Deus sobre nós. Se, porém, a resposta for não, eu lhe alerto nessa noite dizendo que você está perdendo um grande benefício eterno. E não somente isso, mas ao mesmo tempo que você está perdendo um benefício eterno, você está acumulando juízo sobre a sua vida. Você está caminhando em direção à morte eterna. Não se engane, só existem duas opções para cada um de nós.
Ou nós vamos viver eternamente ao lado do Senhor, ou nós vamos viver eternamente afastados do Senhor. Ou como o próprio João já ensinou no capítulo 3, versículo 18, logo depois do maravilhoso João 3,16, ele vai dar aqui um choque de realidade na gente. João 3,18, quem nele crê, Jesus, não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Se arrependa dos seus pecados hoje, abandone a vida que você vive que desagrada a Deus, lute contra os pecados que tentam lhe escravizar, e creia, principalmente creia em Cristo para a sua salvação. Já caminhando para a conclusão, nós podemos resumir o que foi dito nesta noite, reafirmando que o Senhor deseja que creiamos nele e em suas palavras, a despeito de algo que vemos ou experimentamos, para recebermos a vida eterna. E diante dessa verdade preciosa, ensinada aqui por João, eu finalizo lendo o que Pedro, o outro discípulo, escreveu em sua primeira carta, mas que reforça o ensino de João, o ensino que João intentou transmitir aqui. Se você quiser me acompanhar, 1 Pedro, capítulo 1, versos 8 e 9. Mesmo não o tendo visto, Pedro está falando de Jesus aqui, ali para a igreja, né? Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Que nós sigamos esse exemplo para o louvor, honra e glória de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu fala, Pai, conosco. O Senhor não nos deixa só, mas o teu Espírito nos consola, nos dirige e nos ensina, nos instrui, ó Pai, para vivermos uma vida que te agrada. A nossa oração, Senhor, é para que o Senhor fortifique, fortaleça a fé em nossos corações. Que possamos crer em Ti, nas Tuas palavras, a despeito do que vemos, do que experimentamos, e para então recebermos a vida eterna. Fortalece-nos, Senhor, nos santifica até a Tua volta. Tudo isso nós oramos, no nome de Jesus. Amém.